15 de outubro, Café com Deus Pai. Frutificar. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. João capítulo 15, versículo 1 e 2. No texto de hoje, vemos que Jesus usa a figura da videira com a intenção de nos ensinar a respeito da dinâmica do cuidado e do trabalho de Deus Pai para conosco. Assim como acontece com uma videira, nós passamos por processos de poda. Os cortes que Deus faz em nossa vida para que possamos frutificar ainda mais e dessa maneira consigamos viver todos os planos que Deus já preparou para a nossa vida. O entendimento dessa verdade pode ressignificar nossa maneira de enxergar a vida e as dificuldades que enfrentamos. Talvez hoje você esteja passando por momentos difíceis em que tem a impressão de que as coisas não podem piorar. Tamanhas as dificuldades que têm se levantado contra você. Contudo, entenda que nesse tempo, Deus está preparando você para o que pode ser a maior colheita da sua vida até aqui. Tenha calma, continue, suporte o processo, porque haverá vitória ao final. O processo muitas vezes é desconfortável, mas é fundamental para que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, em meio a cada processo que você enfrenta, Deus Pai está com você, preparando-o para grandes colheitas que impactarão não apenas a sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Por isso, neste dia, levante a cabeça e prepare-se, pois uma grande colheita vem aí. A frase de hoje é: mesmo que você não veja as sementes, elas estão trabalhando para que você tenha uma grande colheita. Lendo mais uma vez: mesmo que você não veja as sementes, elas estão trabalhando para que você tenha uma grande colheita. Hoje é o dia 288 de 365. A leitura bíblica de hoje é 1 Pedro, capítulo 5, e a palavra-chave de hoje é processos. Vamos fazer a leitura de João, capítulo 15. Vamos ler alguns versículos dessa mensagem aqui, que foi colocada no início desse texto. Entrando em João, capítulo 15, Jesus está conversando com seus discípulos, explicando o funcionamento dessa questão dos processos na vida deles, e ele começa dizendo o seguinte: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Versículo 2: todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Versículo 3: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Então aqui, Jesus diz que nem todos aqueles que estão dentro de uma igreja são dele.
Existem pessoas que estão mortas porque estão dentro da igreja, mas estão ali apenas frequentando reuniões, cultos, mas não estão sendo podadas. E elas não estão mais sendo podadas porque não obedecem os mandamentos que o Senhor tem dado para elas. O segredo está em obedecer os mandamentos. Veja que no versículo 2 aqui, na parte final, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos. Os ramos que dão uvas significa os ramos que dão frutos. Esses frutos, eles são relacionados à mudança de vida. Existem dois tipos de frutos. O primeiro tipo de frutos é o que nós fazemos. Aqueles que escutam a palavra de Deus e mudam os seus frutos, começam a ser pacientes, bondosos, amorosos, mansos, humildes, respeitosos, que amam o próximo e que querem anunciar o reino de Deus, que querem conhecer mais a Deus. Então, quando essas pessoas começam a mudar os seus comportamentos, Deus vai podando e vai purificando. Existem aquelas que escutam a palavra de Deus, mas elas não mudam. Elas continuam com as mesmas obras. Elas não estão gerando frutos. E existe um segundo tipo de frutos, que são as pessoas que nós ganhamos para Deus. Então, os ramos que dão uvas dão dois tipos de frutos. Primeiro, eles mudam as suas atitudes, sendo pessoas mais alinhadas com os ensinamentos de Jesus. E segundo, depois que elas produzem novos frutos, elas ganham novas pessoas para o reino de Deus. Elas trazem novos ramos. Esses são os dois tipos de frutos que aqueles que estão em Jesus, na videira verdadeira, produzem. Veja que o versículo 3 está escrito isso. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Então, um ramo, ele fica limpo pelos ensinamentos de Jesus. Aqueles que escutam os ensinamentos e prestam atenção para colocar em prática, para começar a produzir novos frutos, são aqueles que serão podados, serão limpos, serão purificados para que possam frutificar cada vez mais. Agora, aqueles que escutam a palavra e permanecem da mesma forma, não são influenciados, não se rendem aos ensinamentos, eles são cortados. Versículo 4. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. O versículo 4 fala que existe um dever da nossa parte, de continuar unidos com Ele. Isso depende de nós. Ele sempre está disposto a podar a nossa vida e nos ensinar cada vez mais. Mas somos nós que decidimos até onde queremos ir com Ele. Se paramos de caminhar com Ele, Ele também para o processo em nossa vida. E aqui fica uma questão nesse dia. Você tem mantido a oração, a leitura da palavra? Você tem jejuado alguns dias na semana? Deixado que Deus trabalhe na sua vida? Ou você tem tomado as suas decisões no seu dia a dia, como você bem entende? O versículo 4 fala: continuem unidos comigo. Você se mantém unido com Ele
quando você lê a palavra, porque a palavra é o próprio Cristo. Ele é a palavra. Quando você está lendo a Bíblia, você está lendo o que Deus pensa que nós devemos fazer. Então, ler a Bíblia não é ler um livro morto, antigo, arcaico, mas ler a Bíblia é ter um contato direto com Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos vendo, aprendendo, recebendo o que precisamos fazer para continuarmos com Ele. Por isso, continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Você só dá fruto enquanto você se mantém em oração, enquanto você mantém-se em jejum e enquanto você mantém-se lendo a Bíblia e anotando para cada dia mais entender a vontade dele para a sua vida. Versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Existem algumas pessoas que fazem algumas obras e começam a ficar convencidas e começam a dizer, porque eu que fiz, porque fui eu que preguei, porque fui eu que cantei, porque fui eu que fui lá, porque fui eu que fiz. Nós não fazemos nada sem que Ele esteja conosco. É Jesus que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva e é o Espírito Santo que convence aquela pessoa para quem pregamos que aquela palavra que estamos pregando verdadeiramente vem de Deus. Nós apenas multiplicamos a mensagem sendo ferramentas dele. Mas é ele que é o dono da obra, o dono do poder, o dono da unção, ele é a videira. Versículo 6. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Versículo 7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Aqui no versículo 7 está o segredo para receber as respostas de Deus. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Isso tem uma lógica. A pessoa que sempre lê as palavras de Jesus, coloca essas palavras em prática, mantém-se em oração e também em jejum, ela só pede aquilo que Deus mostra para que ela peça. Porque a pessoa que obedece à palavra de Deus e ela é submissa à vontade de Deus, ela não vai crescer em pedidos que estão focados nesse mundo, mas ela vai pedir o que Deus quer para ela. Então, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Versículo 8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Um discípulo é aquele que honra o seu mestre, é aquele que sabe qual a sua posição, a posição de um discípulo. Versículo 9, aquele que segue o seu mestre. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês.
portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Versículo 10. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. O próprio Cristo recebeu o comando de encarnar como homem e de, nessa qualidade de homem, morrer em uma cruz para oferecer a própria vida pela salvação da humanidade. Ele não tinha pecados, não precisaria descer da glória dele para assumir a forma humana, e aqui, como homem, ele não cometeu pecados para que fosse crucificado e morto como foi. Todo o tempo em que ele esteve aqui, ele fez boas obras, e ainda assim o crucificaram. Mas ele obedeceu até o fim, porque ele viu o fruto do seu trabalho, a salvação de todas as gerações. E aqui ele está dizendo no versículo 10, se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Jesus é o maior exemplo daquele que recebeu as ordens de Deus e aceitou cumpri-las. Ele aceitou o processo de poda na vida dele para que ele frutificasse. Versículo 11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então ele está dizendo, quando nós estamos nele, nós recebemos a alegria de estarmos com Deus. E nós, mesmo nos processos de poda, ficamos alegres porque sabemos que todos os processos de poda são para nos aproximar mais dele. Versículo 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Versículo 13. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Versículo 14. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Versículo 15. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas eu chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Versículo 17. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Versículo 18. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Talvez você esteja aqui ouvindo essa palavra e já tenha passado por processos de humilhação, ou talvez você já tenha se questionado: eu estou nesse mundo, mas parece que eu não sou dele. Eu estou nesse mundo, mas parece que quando eu tento estabelecer amizades, parece que existe uma resistência. E Jesus está explicando aqui: realmente existe uma resistência, porque aqueles que são de Deus, que são de Jesus, eles não se alinham com os valores e os princípios deste mundo. Então as pessoas têm resistência àqueles que seguem a Jesus. Seguir a Jesus vai demandar esse entendimento. Entender isso permite que
a pessoa tenha mais tranquilidade e, quando experimenta essa resistência, entende que eu não sou desse mundo, mas eu faço parte do reino de Deus. Versículo 20. Lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Tem uma outra versão que diz assim: lembrem do que eu disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Versículo 21. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou. Então as pessoas não conhecem a Deus. Elas pensam que a pregação do reino de Deus é para restringir a liberdade delas, o direito delas, de fazerem o que querem e o que bem entendem, porque elas estão cegas e não percebem que as obras que praticam estão levando a vida delas para o inferno. Versículo 22. Mas elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. É por isso que as pessoas odeiam o cristão. Porque quando o cristão fala, isso é pecado, a pessoa não tem mais desculpa contra Deus. Ela toma consciência a respeito de que aquilo é pecado. Veja que o versículo 23 fala: quem me odeia, odeia também o meu Pai. Lendo mais uma vez o 22 aqui. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. 23. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. 24. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. 25. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Não existe motivo para que uma pessoa que não segue a Jesus odeie um cristão. Ele odeia porque quando ele vê um cristão seguindo pela lei de Deus, aquele cristão que está seguindo a lei de Deus, mesmo que fique sem dizer uma palavra, ele está dizendo pelas suas atitudes: você pode ser santo, basta você querer. Você não é porque você não quer. Quando eles veem aqueles que estão unidos a Jesus, praticando boas obras e realizando a justiça, aquilo denuncia, expõe o pecado deles e mostra para eles: você não faz porque você verdadeiramente não quer se unir a Deus e a Jesus. Versículo 26. Quando chegar o Auxiliador, que é o Espírito da Verdade, aqui essa versão fala Auxiliador. Tem outras versões que dizem quando chegar o Consolador. Na verdade, a palavra aqui usada é Paracleto. Paracleto significa aquele que anda lado a lado. Então, quando chegar aquele que vai andar lado a lado com vocês, que vai trazer o consolo, que vai trazer o auxílio, que vai ser o Espírito da Verdade, Espírito em letra maiúscula aqui, está falando a respeito do Espírito de Deus, está falando a respeito do Espírito Santo. Então, quando chegar o Consolador, o Auxiliador, aquele que vai andar lado a lado com vocês, que é o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus,
que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês, da parte do Pai. Então aqui Jesus está dizendo, sou eu que tenho um relacionamento com Deus Pai e que vou enviar o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, para morar em vocês. E quando o Espírito Santo estiver em vocês, vocês vão ficar conhecendo mais a meu respeito. Ele vai falar a respeito de mim e do Pai. Versículo 27, e vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Então, João capítulo 15, Jesus explica para eles e também para nós hoje que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Nós temos duas opções. Podemos estar na igreja e ser como ramos mortos, mas Deus nos cortará e nos colocará para sermos queimados. Mas esse momento em que seremos cortados e queimados não significa que a pessoa não pode mais estar na igreja. Existem pessoas que podem estar frequentando a igreja, mas que já estão mortas. Mas o convite de hoje é: retome as suas conexões com a videira verdadeira. Ele quer podar aquilo que precisa ser cortado na sua vida e trazer nova vida para você. E talvez você seja a pessoa que nesse momento está sofrendo as podas. E quando nós passamos por esses processos de podas, Deus muitas vezes tira algumas coisas de nós para nos fazer prestar atenção em outras coisas que nós não tínhamos prestado atenção. Mas tudo com o propósito de nos conectar mais com Ele, para que possamos direcionar a nossa vida para os propósitos da videira, para os propósitos de Deus. Talvez você seja a pessoa que está sofrendo perseguição no trabalho, dentro de casa, por falar a respeito desses ensinamentos. Mas Jesus está dizendo, continue falando, porque você está fazendo a vontade dele. Continue orando, intercedendo pelo seu parente, pelo seu familiar, porque deles verem você seguindo a Jesus, eles podem se convencer. E como nós lemos no final desse texto, Jesus disse que é Ele que envia o Espírito Santo. Ore e peça, Deus, envia o teu Espírito Santo sobre esse meu parente, para que ele receba o entendimento de que ele está no pecado. Se você ler João capítulo 16, vamos aqui para João capítulo 16, nós vamos aqui no versículo 8, está escrito aqui, ó, quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Agora o versículo 9. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Versículo 10. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Mas o destaque aqui é para o versículo 8. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. Aquele seu parente, aquele seu amigo, aquele seu familiar tem uma ideia errada do que é pecado, porque ela não recebeu o Espírito Santo. Então, ore para que Deus dê o Espírito Santo para convencer aquela pessoa de que ela está andando por um caminho errado.
E o Espírito Santo convence as pessoas do mundo a respeito do pecado, mas o versículo 9 fala que as pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. É por isso que é tão fundamental pregarmos a respeito de Jesus. Porque quando você prega a respeito de Jesus, as pessoas podem ouvir dos milagres que ele fez e podem crer em Jesus, e crendo em Jesus, elas podem receber o Espírito Santo. E quando elas recebem o Espírito Santo começa a convencê-las, começa a mostrar: veja, esse Jesus é o Salvador. Você precisa dele para ter o perdão dos seus pecados. Você precisa de Jesus para poder chegar até Deus Pai. Só por meio de Jesus é que você alcança a misericórdia e a salvação. Por isso que Jesus disse no final do capítulo 15 que nós lemos, que você, quando vier o Consolador, o Auxiliador, aqui em João capítulo 15, os últimos versículos aqui, quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. O próprio Espírito Santo convence a pessoa de quem é Jesus. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. Por isso é tão importante pregar e anunciar Jesus. E anunciar que Ele é o Filho de Deus, anunciar que Ele traz a salvação, porque quando as pessoas acreditam em Jesus, elas recebem o Espírito Santo, e o Espírito Santo completa o processo de entendimento de quem é Jesus. E é o próprio Jesus que envia o Espírito Santo para ser o auxiliador, aquele que revela para nós tudo o que Deus tem para nós. E aí vem o versículo 27. Vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo, porque estão comigo. Aqueles que estão com ele anunciam a palavra dele. Por meio dos frutos de justiça, que são as obras, revelam amor ao próximo, paciência, mansidão, comunhão, revelam pureza, santidade, revelam pelas palavras que dizem que são palavras que vêm de Deus. Palavras que demonstram amor, que demonstram que Jesus quer salvar as pessoas. Essa é a mensagem que Jesus disse para os seus discípulos sobre esses processos de poda que nós passamos enquanto estamos com Ele. Um outro versículo para encerrar essa mensagem está aqui em Romanos capítulo 8. Vamos ler 2 versículos, na verdade, o 26 e o 28. Romanos 8, 26. 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Talvez você esteja passando por um processo de poda e esteja doendo em você, mas Deus está dizendo aqui no versículo 26 que quando você está orando e ali chorando, muitas vezes caindo lágrimas, e você nem sabe como orar porque o processo está doendo, o versículo 26 diz que o Espírito de Deus interpreta essas lágrimas, esses gemidos que não podem ser explicados por palavras, e pede a Deus em nosso favor. Então, se você está passando por processos de batalhas, sofrimentos e lutas, não desista de orar. Você pode pensar, mas eu não consigo mais orar.
a minha oração é apenas de lágrimas. Essas lágrimas e esses gemidos, o Espírito de Deus interpreta e faz pedidos intercedendo por você. A missão do Espírito Santo é ser o auxiliador, como nós lemos ali em João, no capítulo 15, no versículo 26. E vamos ler o versículo 28. Pois sabemos que todas as coisas, todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, e muitas vezes, principalmente as coisas ruins, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então, todas as circunstâncias que aquele que está unido a Jesus passa, trabalham em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. Depois que você passa pelo processo, você aprende a ser mais paciente, a ter mais amor, a perdoar mais, a anunciar a palavra com mais unção. Depois do processo de poda, você sempre fica mais pronto para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Voltando para a mensagem de hoje, a mensagem é frutificar. Ele quer que você frutifique, ele quer que você dê novos frutos, ressignifique as batalhas e os sofrimentos que você está passando. Tudo tem um propósito, tem uma razão, tornar você mais unido a Ele, tornar você mais unida a Ele. As mensagens que lemos fala sobre isso. E aqui, lendo mais uma vez a frase de hoje, mesmo que você não veja as sementes, elas estão trabalhando para que você tenha uma grande colheita. Aquilo que você não vê hoje, você logo verá os frutos, a grande colheita que Ele tem preparado para a sua vida. Mais uma vez aqui, lendo a parte final, hoje é o dia 288 de 365, a leitura bíblica de hoje é 1 Pedro, capítulo 5, e a palavra-chave de hoje são processos. Eu diria que a palavra-chave de hoje é frutificar. Mas a frutificação só vem por meio dos processos, então aceite os processos para frutificar. Agora, vamos fazer uma oração pedindo para que Deus dê força e graça para passar pelos processos. Senhor, te agradecemos por essa palavra, por esse ensinamento e pedimos que o Senhor nos ajude a frutificar, a permanecermos firmes durante os processos de poda e a aceitarmos esses processos e conseguirmos produzir os frutos que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Pedimos que o Senhor agora derrame graça e força para aqueles que estão sendo desprezados, seja no trabalho, seja na universidade, seja na escola, seja dentro de casa, pregando e vivendo o Evangelho, muitas vezes sendo criticados e humilhados por serem cristãos, muitas vezes sendo chamados de retrógrados, quadrados ou loucos ou loucas por seguirem a Jesus. Peço que o Senhor continue derramando o teu Espírito Santo para trazer o consolo e a força e o conforto para que permaneçam sempre com o Senhor. E se alguém aqui está morto, está frequentando a igreja, mas já não sente mais o teu Espírito Santo, já tem estado preso a vícios, porque existem aqueles que vão à igreja por costume, mas estão já mortos, porque deixaram de continuar com o Senhor. Eu peço que hoje elas sejam despertadas, que o teu Espírito Santo as motive para que elas encontrem força e prossigam, que se
liguem ao Senhor novamente, para que comecem a receber o teu Espírito e a renovação para prosseguir. Ajuda aqueles que estão passando por lágrimas e que não conseguem mais orar a não ser chorar. Que o teu Espírito interprete e faça a obra da intercessão e que em breve esse teu filho e essa tua filha veja com alegria o fruto que foi produzido no processo que passou e que possamos nos alegrar ao vermos a grande colheita que o Senhor tem reservado para cada um de nós, para a glória do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos agora à leitura de 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro é uma carta que foi escrita por Pedro para a igreja. Pedro escreveu 2 cartas. Na Bíblia você encontra 1 Pedro e depois você encontra 2 Pedro. 1 Pedro tem 5 capítulos. Hoje nós vamos ler o capítulo 5. E 2 Pedro tem 3 capítulos, que vão ser lidos mais tarde. Mas se você quiser fazer a leitura de todos os capítulos de 1 Pedro, eu vou deixar aqui a informação dos dias em que cada capítulo foi lido. No dia 8 e 9 de outubro, nós fizemos as leituras dos capítulos 1 e 2. 8 de outubro foi lido o capítulo 1, 9 de outubro o capítulo 2. Aí nós lemos o capítulo 3 no dia 13 de outubro. O capítulo 4 ontem, que foi dia 14 de outubro, e o capítulo 5 nós vamos ler hoje, dia 15 de outubro. Então, se você entrar na playlist do canal Meu Dia com Deus e acessar as mensagens do dia 8, 9, 13, 14 e hoje, você vai ler todos os 5 capítulos de 1 Pedro. Vamos ler agora 1 Pedro capítulo 5. Esse capítulo é o último capítulo dessa carta. Então aqui nós encerramos a leitura de 1 Pedro. Vamos ler aqui. Eu, que também sou presbítero, então aqui nós temos uma informação, que Pedro era presbítero. Dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Veja que Pedro está contando. Eu passei por sofrimentos por estar unido a Cristo, mas eu também vou receber a glória que vai ser revelada. Então essa mensagem de Pedro se encaixa com o que nós lemos hoje. Ele passou por processos também. Versículo 2. Eu aconselho que vocês cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Ele está falando aqui como um presbítero. Está falando como uma pessoa que realizava a obra de Deus, que a obra de Deus precisa ser feita com o desejo de servir. Hoje nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas só fazem o serviço de Deus porque querem ganhar algum lucro, algum benefício, mas ele está chamando a atenção para o verdadeiro trabalho de Deus. Versículo 3. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. O versículo 3 fala de pastores que querem mandar nas ovelhas. Ele está dizendo no versículo 3, você não foi chamado para mandar nelas, você foi chamado para ser o exemplo. E quando você é o exemplo e pratica a palavra de Deus, as ovelhas são influenciadas pelo exemplo, não por ordens de homens. Versículo 4, e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. O grande pastor é o Senhor Jesus. Quando ele voltar, ele dará a coroa
como prêmio para os que fizeram a sua vontade. 5. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. 6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ler mais uma vez o 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Então, se você está hoje preocupado, preocupada com alguma coisa, ansioso ou ansiosa com alguma questão, entregue a Deus. Ele cuida de vocês, Ele sabe o que você precisa. O Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o grande pastor, Ele sabe o que você precisa. Coloque todas, veja o 7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge. Ele é apenas como um leão. O verdadeiro leão é o Senhor Jesus. Mas ele quer parecer um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso que ele fala: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, que é o diabo, ele anda por aí como um leão que ruge. Quando você ficar com algum medo, algum temor, ai, parece que eu vou perder, fique alerta. Diga: o Senhor é meu pastor, eu sei que eu vou vencer essa situação. Versículo 9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, se você pensa: só eu que estou sofrendo, todos os que estão unidos a Jesus, cada um está passando pelo seu processo. Pense dessa forma: eu estou dentro de um exército, o exército de Deus. Todos os meus irmãos, cada um, está enfrentando a batalha de um lado. Enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Então, permaneçam, porque o sofrimento é apenas por um pouco de tempo. Ele tem um amor sem limites e nos chamou para participar da glória dele, e a glória dele é eterna. Veja que ele fala aqui, lendo mais uma vez o 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Versículo 11. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Vamos ler mais uma vez o 11. A Ele seja o poder. Vamos dizer, na verdade, a Ele seja todo o poder para sempre. Amém. Versículo 12. Escrevo para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois nessa graça. 13. A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Versículo 14. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Então ele termina essa carta dizendo que Silas ajudou ele a escrever
Silas estava com ele. E também ele conta que Marcos estava com ele. Esse Marcos aqui, que ele chama de filho, se tornou como que um discípulo de Pedro. E foi esse Marcos aqui que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele recebeu as informações de Pedro e escreveu o Evangelho de Marcos. E ele termina dizendo: cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão, ou seja, mantenham a união, e que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Feita a leitura bíblica, quero fazer um convite a você que ainda não recebeu Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus e você escutou a mensagem até aqui, você pode entender que Jesus é a videira verdadeira e que Jesus é aquele que salva e nos leva para Deus. Então, para que você possa estar com Deus, você precisa receber a Jesus e reconhecer que a morte dele na cruz é que traz salvação. Se você quer recebê-lo agora, você entendeu que você quer ser de Deus, então você deve fazer uma pequena oração onde você fala que você quer que ele seja o seu Salvador e que você quer segui-lo e que você quer receber o Espírito Santo para estar do seu lado, para ajudá-lo a segui-lo. Então faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir. Amém. Essa oração que você fez derramou sobre a sua vida 4 bênçãos. A primeira bênção: você recebeu o perdão de todos os seus pecados, porque quando você recebe Jesus, ele morreu na cruz e o sangue dele nos lava do pecado. A segunda bênção que você recebeu: você se tornou filho de Deus. Os pecados nos separam de Deus. Quando recebemos o perdão dos pecados, nós nos tornamos próximos, nos tornamos filhos de Deus. A terceira bênção: quando você recebe a Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, que registra o nome dos que receberam Jesus. Então você recebeu a certidão de nascimento no céu. Você foi anotado no livro da vida. Se você morrer daqui para frente, você vai para o céu. Você pode ler sobre isso em Apocalipse capítulo 20. É o último livro da Bíblia. No capítulo 20 está escrito que os que foram achados no livro da vida herdarão o reino de Deus. E a quarta bênção: você recebeu o Espírito Santo. Jesus, quem recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. E agora que você tem o Espírito Santo, ele está com você. Quando você estiver para fazer algo errado, o Espírito Santo vai colocar um aperto no seu coração. Quando o seu coração apertar, você sabe: isso que eu vou fazer ou que eu estou pensando em fazer está errado. Não faça. E ele também vai te dar orientação. Você vai sentir o toque no seu coração do Espírito Santo dizendo: vá por aqui, faça isso. Eu quero que você mude isso. É a voz do Espírito Santo falando com você. Como que você pode ser mais ligado e unido a Jesus e receber os processos de Deus na sua vida? Procure uma igreja agora, se você não frequenta nenhuma, que pregue que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Ele. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo e a nenhuma imagem, porque Jesus está vivo. Todas as orações devem ser feitas a Ele, somente a Ele, porque é só Ele que nos leva diretamente para Deus. Os santos que passaram na terra cumpriram o propósito e ensinaram isso. Pedro, João, Tiago, se você ler a Bíblia, todos eles falam a mesma coisa.
somente Jesus é que nos leva até Deus. E eles todos ensinaram: sigam somente a Jesus. Então, não tenha medo. Você não precisa ter medo de deixar as imagens de anjos ou de santos para o lado. Você pode até tirar da sua casa, porque você não precisa de nenhum apoio nelas. O Salmo 115 fala que as imagens têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam, e mãos e pés que não andam. Todos aqueles que os adoram serão como eles. Então, Deus tem um plano maior para você. Você ser um ramo preso, conectado, vinculado com a videira verdadeira, recebendo vida pelo Espírito Santo que mora em você agora. Então, procure uma igreja que prega que toda adoração e oração deve ser feita somente a Jesus. E siga nessa palavra até o final, porque Deus tem a eterna glória para a sua vida. Vença dia a dia e entenda que os processos de Deus, os processos de Jesus em nossa vida, são para nos aperfeiçoar e nos aproximar mais a Ele. Deus abençoe o seu dia hoje sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.